Para fazer essa oração. Faz a oração, irmã. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez reunidos estamos, Senhor, na Tua presença. Bendito é o Te Teu nome, agradecemos por Jesus. essa tarde Graças maravilhosa a que o Deus, Senhor tem Senhor. nos concedido de estarmos aqui reunidas com nossas irmãs nesse encontro com Deus. Permanece conosco, Senhor, para que tenhamos uma tarde maravilhosa na Tua presença. Te agradecemos em tudo e por tudo e para todo sempre. Graças a Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar e vamos cantar um hino mais conhecido da harpa, cantor, quem tem. Vamos juntos louvar ao nosso Deus. Fala, Jesus querido. Eu falo. A avó não vai pegar aí. A avó não vai pegar. Mas eu queria ficar aqui. É 150 da arte do cantor. É por causa da calendário. Eu vou ter que mudar de lado, para ver se lá não me pega. Eu tô das costas. Eu tô disposta. Tá lá a minha harpa ainda já. Tá lá ainda. Sábado eu fui no culto. Tá lá ainda. Não vai pegar você, Lu. Onde é que eu vou? Mais pra frente só. Pode vir aqui. Pode ficar aí. Ah, a Lúcia também não vai pegar. A Lúcia tá escondida ali, ó. Não faz mal. Eu acho que eu vou lá perto dela. Não. Não, aqui mesmo, né? É assim, sim. Assim tá bom, assim já pega vocês. Por que eu não fiquei lá então? É. Ainda tá cortando um pouco. Porque dá de fogo trancado? Não escuta direito. Deu? Boa. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim, meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre eterno tô. Ouvindo a voz eu quero
ficar de pé e vamos ler. Vamos ler uma passagem no livro dos Reis, no livro do Segundo Reis. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. No capítulo 4, no Segundo Reis, no capítulo 4. Você acompanha, eu faço a leitura e você acompanha a leitura. Tem uma palavra conhecida para nós falarmos depois. A Sunamita e o seu filho. A partir do verso 8. Sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é o santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço: chame esta Sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: olha, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Amém, Jesus? Amém. Oremos outra vez junto com a irmã Carmen. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos. Nós te louvamos, Jesus. Deus amado, por essa oportunidade que tu nos concede de se Bendito é o encontrar. Salvador, aleluia. Glória ao Pai, Pai, ajuda, glória ao Senhor, Espírito cada irmã, Santo. que aqui compareceu, Senhor, nós te agradecemos, Para que Senhor, possamos fazer por a todas as irmãs que estão aqui, Senhor, e abençoa poderosamente, Senhor, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Amém, Jesus. Podem sentar e ainda nós vamos ouvir a dupla, não é do Ejaque, mas é Jaquimara, louvando ao Senhor, um corinho, um hino, como ela sentir no seu coração. Deus bendito, aleluia.
maravilhoso quando nós podemos participar de um encontro com Deus. É muito bom. Mesmo parece um lugar assim, nossa gente, olha que coisa, né? Que lugar é esse? Mas a Bíblia diz que aonde se reúnem 2 ou 3, em nome de Jesus, aí ele está. Ele não está preocupado se é feio, se é bonito, se é grande, se é pequeno, porque ele vê o desejo do nosso coração. É isso que ele vê, o que vai dentro da nossa alma, aquilo que nós sentimos, aquilo que nós podemos fazer para agradar ao nosso Deus. E ver essas meninas cantando, uma tá lá, outra tá cá, mas quando elas se juntam, aquilo que elas aprenderam desde criança não sai, não desaparece, continua dentro do coração e o Senhor vai dando graça, e vai dando graça, e vai dando graça, e o louvor sai para louvar o Senhor. A outra vez que ela veio, a voz dela não subitava, mas hoje estava aqui louvando ao nosso Deus. Louvado seja o Senhor. Deus sabe todas as coisas. Nós lemos aqui uma palavra bem conhecida, né? Todo mundo já ouviu, nós aqui, já ouvimos falar a respeito dessa mulher sunamita e do profeta Eliseu. O profeta Eliseu é como se fosse a boca de Deus para falar com o povo, porque eles tinham escola de profetas. Eram vários homens estudando para ser profetas, aprendendo, estando junto, praticando junto, mas era um que Deus usava, o porta-voz, né? É o porta-voz, até no Planalto lá, antigamente a gente sabia que era o porta-voz, mas agora uma esculhambação tão grande que não se sabe quem é o porta-voz, né? Que às vezes não vem o chefe maior, não vem o presidente, mas vem o porta-voz, ele fala isso, vai lá e fala isso, e a pessoa tem que vir e falar aquilo que ele determinou, ele não está presente, mas outro fala. Então, Eliseu era o porta-voz de Deus. Deus falava com Eliseu para ele transmitir. Deus mostrava para Eliseu o que era para ser feito. E como que aconteceu isso? Porque ele também aprendeu. Porque ele foi um escolhido por Deus. Assim como nós fomos escolhidos por Deus para estar aqui. Quantas pessoas tem no mundo e quantos que não querem ou não sabem a respeito de Jesus, não têm essa oportunidade. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu para nós estarmos aqui. Então, vamos aproveitar esse presente que Deus nos dá e fazer de tudo o que é melhor para agradar ao nosso Deus. Então, voltando para lá, para trás, Eliseu foi chamado, que Deus disse para Elias, não está na hora de você. Elias disse assim, ai meu Deus, eu quero morrer, não sou melhor que meus pais. Estou passando por essa dificuldade, a Jezabel quer o meu pescoço? Melhor de tudo é morrer. Ele disse, calma, Elias, vai que ainda tem trabalho para você. E unge esse para rei, unge aquele, unge Eliseu. Então, Elias veio de onde estava escondido e passou, e Eliseu estava trabalhando, arando a terra com uma junta de bois, né? 12 juntas de bois estavam arando a terra. E ele estava na 12ª, né? Na 12ª, né? 12ª junta de bois, arando a terra, e Elias passou e disse, vem comigo. E ele prontamente sentiu a chamada de Deus, prontamente ele sentiu, e ele correu para ele diz, mas espere, eu vou me despedir dos meus pais, aí eu vou te seguir, porque eu não posso sair assim sem, de qualquer maneira. Hoje, se sai para qualquer lugar, que se fica pensando, tem 12, 13 anos, às vezes a mãe nem sabe que está, pensa que você manda, né? Não era assim, e não é assim para o povo de Deus, não pode ser assim. Nós precisamos entregar os nossos filhos na mão do Senhor, ensiná-los, educá-los, mostrar para eles, porque a gente sabe que está difícil, mas a nossa parte nós precisamos fazer. Então Eliseu disse, espere que eu vou me despedir dos meus pais. Se despediu dos pais, matou os bois, quebrou o arado, as madeiras todas, aproveitou a madeira para fazer o fogo, queimou aqueles bois em holocaustos, ofereceu ao Senhor, aí seguiu Elias. E aprendeu com Elias que quando Elias disse, fique aqui que eu vou para o céu. Não, eu vou junto com você. E foi junto. E de repente de novo, agora fique aqui, eu vou atravessar o Jordão. Não, eu vou com você. Eu não vou te abandonar.
Então ele disse, então peça o que você quer ganhar antes que eu vá para o céu, porque o Senhor vem me buscar, eu estou sentindo que o Senhor vem me buscar. E ele diz, porção dobrada do teu espírito eu quero. Quando você fala assim, as pessoas já ficam pensando de espírito, do Espírito Santo de Deus. Porque são três as pessoas, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naqueles dias, quem trabalhava era o próprio Deus. Depois, quando veio Jesus, era Jesus quem fazia. E quando Jesus foi para o céu, quem ficou no lugar? O Espírito Santo. Cada um teve o seu tempo de atuação, né? Agora é o tempo do Espírito Santo. Mas naqueles dias, o Espírito Santo não era assim tão, vamos dizer assim, visível, sentido pelas pessoas como nós hoje sentimos, né? As pessoas precisavam de um profeta, de um sacerdote para se chegar a Deus. Então, o Espírito Santo não agia como ele age hoje. Mas o Eliseu disse, eu quero porção dobrada do que você tem. Então, eu quero mais graça do que você tem. Eu quero mais poder do que você tem. E tudo isso aconteceu com Eliseu. Todos a gente fazer a leitura da Bíblia, o que Elias fez, o que Elias praticou, como Deus usou Elias, Eliseu foi 2 vezes mais, foi o dobro, mais vezes, mais coisas Eliseu fez. Então agora estava no tempo de Eliseu, na atuação de Eliseu, e essa mulher percebeu, porque Eliseu sempre tinha o seu quarto de guerra. Quem já assistiu o quarto de guerra? Fala isso, vocês já sabem o que é. Quarto de Guerra é um filme. É um filme evangélico, né, dos americanos, antigo já. Quarto de Guerra, que era o quarto da oração. Então, a mulher que ensinou, a sogra que ensinou a nora sobre o quarto de guerra, ela tinha essa prática e ensinou para a nora o quarto de guerra. Então, ela disse, você entra num quartinho lá no teu closet, né, que é menor, fecha a porta e lá você vai fazer, vai falar com Deus, vai fazer a tua oração. Você pode escrever o pedido que você quer, você pode escrever o que você deseja, né, qual é o teu, esqueci a palavra agora, um pacto que você quer fazer com Deus. Eu quero tal coisa e vou fazer tal coisa, escreva lá. Então é o quarto de guerra, o quarto da oração, o quartinho do encontro com Deus. E Jesus fala isso para nós. Ele fala assim, quando você quiser falar com o Pai do céu, entre no teu quarto, feche a porta e fale com o teu Pai em secreto, né? Porque quando a gente está orando na igreja, uns ouvem a oração dos outros, né? E tem uns que às vezes, ao invés de orar, ficou escutando a oração dos outros. Também não é uma coisa bem certa, né? Mas quando nós estamos todos juntos, reunidos, e nós estamos todos orando, é possível escutar alguma coisa um do outro. Agora, se nós entrarmos no nosso quarto, reservado, todo mundo pode estar na cozinha, na sala, em outras peças, eles não vão ficar escutando a nossa oração, né? Até porque a gente não precisa falar alto, porque o Senhor não precisa de altura para ouvir. Ele ouve até no pensamento, mas Ele quer ouvir a nossa voz. Então, mesmo a gente fala mais baixinho, mas está no nosso quarto, em secreto. Deus nos ensinou assim, Jesus nos ensinou. E os profetas tinham esse quarto de guerra. É no Monte Carmelo, no Monte Sinai, no Monte das Oliveiras, né? Então, o quartinho do profeta Eliseu era o Monte Carmelo. E sempre que ele ia para os instantes a sós com Deus, os momentos com Deus, que talvez não fosse todo dia, eu não sei que distância era, não sei o quanto era longe de onde ele estava, sei que ele passava por essa cidade de Sunem, onde morava a Sunamita. E sempre ele passava. E ela percebia, né? A mulher não tinha o que fazer, estava percebendo? Claro que não, né? Mas quando passa um viajante no caminho lá, né? Aqui, quando a gente morava no interior, a gente dizia, bem-vindo no carro. Nós dizia assim, as crianças falavam, é lá na estrada grande, né? Porque não era no nosso trilho, era para longe, né? Então, ela começou a perceber aquele homem que passava. Ele passava, vamos dizer, uma vez por mês, uma vez por semana, seja lá quando fosse. E um dia que ele estava passando, ela convidou aquele homem para entrar na casa e comer pão, porque ela viu que ele passava aí, caminhando na rua, né?
cansa mesmo. Né? Hoje não, hoje nós caminhamos, né? Nós quem tem, e vai, né? Mas tem costume de caminhar sempre no mesmo trajeto, sempre. Ela percebeu, ela começou a perceber que era um homem diferente, que era um homem de Deus. Ela analisou a situação e convidou o homem para comer pão, para passar lá, descansar na casa, quem sabe pousar ou qualquer coisa assim. E o que foi que ela chegou e disse para o marido, outra vez, claro, não foi no mesmo dia, não foi na mesma hora. Chegou e disse, eu percebo que este homem de verdade é um profeta do Deus Altíssimo. E conversando com o marido, certo, ela disse, eu vejo que ele é diferente, ele não é como os outros qualquer, não é como esses que estão lá na escola dos profetas, ele parece que não tem assim, falam de qualquer maneira, andando de qualquer jeito, mas esse é diferente. O que você acha? Conversando com meu marido, nós vamos fazer um painel. Conversaram com o marido e disse, o que você acha de nós fazer lá no muro, um quarto lá naquele muro? Vamos fazer um quarto para esse homem. Que daí ele tenha o particular dele, né? Ele pode vir aqui, a gente dá comida para ele, né? Sustenta ele, mas ele tem um quartinho próprio só para ele chegar e descansar. Se ele não quer já entrar aqui dentro, ele pode descansar lá. A gente põe uma mesa, põe uma luz, né? Um candeeiro, que é a luz, põe uma bacia, põe uma cadeira, põe uma jarra com água. Ele pode chegar, lavar o rosto, se for o caso, né? Lavar os pés. Para descansar da poeira, pode descansar, o que você acha? E o marido concordou, então fizeram, foi isso que está relatado aqui. É uma história. Mas por que está escrita essa história? Só para a gente ver uma história? Para pegar eu vou ler essa história? Não. As histórias, de verdade, até as historinhas que a gente lê para criança, elas têm uma lição. A historinha de verdade é para ter uma lição. Só que hoje já fazem muitas coisas diferentes que não traz na educação uma lição apropriada, né? Mas a verdade é que uma história é para trazer uma lição para a gente aprender. Então, as palavras de Deus, além do relato dos acontecimentos tristes e dos acontecimentos bonitos e bons e maravilhosos, é para nos trazer o ensino das coisas do céu. É para nos trazer crescimento na nossa vida espiritual. Então prepararam aquele quarto, aquele homem vinha, descansava, comia com a sunamita, conversava. E um dia ele deitado lá, bem formoso, sossegado, né? Descansando. Sempre os homens de Deus, os profetas, tinham alguém para ajudar. Eu nunca vi ninguém falar e também nunca li que o profeta Eliseu fosse casado. Eu não sei. Porque Samuel era casado, teve filhos, mas de Eliseu não fala, nem de Elias. Provavelmente não era casado. Mas ele tinha um moço para ajudar, né? Que sempre precisa de alguém para ajudar, né? Claro que não podia ser uma moça, né? Então, era um rapaz que ajudava no serviço para o que ele precisasse, para ir em tal lugar, para fazer uma compra, alguma coisa, né? Sempre tinha. E ele disse para o moço que estava acompanhando isso por tempo. Você podia ir lá chamar a sunamita e quer conversar com ela. E ela veio e disse assim, olha, o que eu posso fazer para você? O que eu posso fazer para você? E ela disse, nada. Eu sou bem casada. Eu sou abastada, né? Eu era uma mulher rica, de possibilidades. Eu tenho tudo, vivo com a minha família, não me falta nada. E ficou essa conversa, né? Aí, passado um tempo lá, o Eliseu perguntou, mas o que essa mulher, o que você quer? Que é mais novo, que vai para lá e para cá, que foi mais vezes lá perto. Você notou alguma coisa? Será que ela precisa de alguma coisa? Precisar de alguma coisa é diferente de ter uma necessidade, né? De ter um sonho. Precisar é diferente de ter um sonho. Precisar, ela não precisava de nada. Ela tinha de tudo. Materialmente, ela tinha tudo. Mas ela tinha um sonho. O moço foi lá e disse, olha, sabe o que eu vi lá? Ela, de verdade, tem tudo. É uma casa bem abastada. Vários empregados, tem de tudo. Não falta nada. Mas eu não vi criança.
E a mulher é uma mulher mais jovem, uma mulher mais nova. Mas eu vi que o marido dela já é de idade, já é idoso. Nunca se vê falar, na Bíblia nunca se vê falar que a mulher não teve filhos porque o homem era estéril, né? Os relatos, as amostras que tem na Bíblia para nós aprender, sempre a mulher que era estéril, né? A Rebeca, que era estéril, a Ana, que era estéril, né? Que não podia ter filhos. A gente vê isso. Mas nunca se falou que o homem não tivesse. E não é porque é velho que não pode ter filho, porque mesmo sendo idoso, os homens podem ter filhos, né? As mulheres que cessa o costume, daí é mais difícil elas terem. Mas quando cessa o costume e elas querem, elas dão um jeito, né? Elas arrumam um homem mais novo e vão no médico, né? E fazem aquela inseminação artificial, né? Até ou fazem a reposição de hormônios para de novo entrar no ciclo menstrual e aquela coisa toda. A gente sabe disso hoje, né? Mas agora, lá naqueles dias, nunca se... O homem é velho, então dedução que a mulher não tinha filho porque o homem era velho, né? Tá, então manda chamar ela. E quando a mulher veio, ele disse, daqui a um tempo, eu vou voltar aqui e você vai ter um filho nos braços. Ela levou aquele choque, né? Como qualquer uma de nós, né, levaria, se fosse um assunto assim, qualquer uma de nós ficou assim atônita, pensando, não minta para mim, homem de Deus. Ué, primeiro ela disse que ele era homem de Deus. Agora ela está dizendo não minta para mim? Ou é homem de Deus ou é mentiroso. Das duas uma, né? Hoje nós estamos tão acostumados a ver isso, né? Fala, né? Fala um tanto, mas não tem nada de... A casca de fora quer dizer que é homem de Deus, mas lá o interior é como Jesus falou, é um sepulcro pintadinho de branco. Retira a casca de cima e você vai ver o que está lá embaixo. Assim é aqueles que são falsos, né? Mas ela falou aquilo porque será, vamos agir como nós mulheres, será que essa mulher não tinha o sonho de ser mãe? Acho que sim, eu acho que não. Eu acho que sim. Provavelmente tinha. Toda mulher tem sonho de ser mãe, até aquelas que de repente dizem, eu não vou casar, eu não quero ter filhos. Mas um belo dia desperta nela esse desejo, porque ela foi feita para isso. Mulher foi feita para isso. Então, provavelmente essa mulher, é uma lição que nós aprendemos. Ela tinha este sonho de ser mãe. Mas ela contou para alguém? Ela disse para o profeta, é verdade, eu não tenho filho. Nunca tive filho. Não sei porque eu não tenho filho. Bem que eu queria. Não falou. Falou para o moço? Não falou. Não falou para ninguém. Mas ela tinha no seu coração esse sonho. Então, quando ela ouviu essa palavra, ela disse, descobriu o meu sonho. Descobriu o meu desejo. Será verdade o que ele está falando? Então, para ela não dizer, é o desejo mesmo que eu tenho, eu acho que Deus falou para você porque é o desejo que eu tenho. Então, para ela não entrar com palavras dela, ela ficou assim, olha, você está falando uma coisa muito séria. No tempo certo, quando eu voltar aqui, então, dá para a gente entender que mais ou menos era uma vez por ano que ele passava por aquele lugar, né? Vai ter um filho. E aconteceu. Ela teve o filho, que coisa boa, né? Que coisa boa, teve o filho e o filho foi crescendo, como qualquer criança, como qualquer ser humano, foi crescendo, e o momento que já dava para ir junto com o pai, né? Claro que nem ser com 3 anos, com 5, 6, mas a partir de 8, 9, 10 anos já dava para ir com o pai acompanhar os trabalhadores, né? Lá na roça, né? Na plantação. E quando chegou lá, o que aconteceu? Ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai chamou o empregado e disse, leve o menino para sua mãe. E continuou no trabalho. Não fala que ele foi, não fala que ele disse nada. E a mãe pegou o filho e fez como qualquer uma de nós faria. Provavelmente deu um chazinho, né?
passou uma pomadinha, alguma coisa, está doendo a cabeça, e a Bíblia diz ali que ela ficou até o meio-dia com ele dos seus joelhos. Ficou com ele no colo, ficou acariciando o filho. Mas resolveu a situação, ela acariciar o filho? Não, porque o filho morreu. O filho morreu. Então isso tudo nós sabemos, né? Mas ela não fez como alguma de nós fazer, meu Deus do céu, e agora? E fez aquele estardalhaço na casa e que todos os empregados, as mulheres que ajudavam vieram ali. Não, ela não fez alarde nenhum, nem chorou, nada. Ela ficou firme, porque ela pensou, ela lembrou-se, aquele homem de Deus disse que eu teria um filho. Então é com ele que eu vou me acertar agora. É com ele. O que ela fez? Foi ele que disse? É ele que Deus usou para falar comigo? Deus deu a palavra para ele? Deus deu a autoridade para ele? Então, assim como Deus falou que ele iria me dar o filho, ele também pode restituir o meu filho. Ele pode fazer o meu filho ressuscitar. Ele pode me dar de volta. O que ela fez? Levou o filho e pôs na cama do profeta. Que é o homem de Deus, é a cama do profeta. A unção de Deus está na nossa vida, na vida de pessoas. A unção de Deus não está na cadeira. A unção não estava na cama. Nem tampouco no cajado. Quando ela chegou, que ela disse para o marido, mande um empregado me trazer uma jumenta, prepare a jumenta, porque eu vou ao homem de Deus. E o marido perguntou para ela assim, ué, não é sábado? Nem lua nova? Como é que você vai na casa de Deus? Então, para ir na casa do profeta, tinha tempo certo, tempo determinado. Não era assim, eu vou lá na casa do pastor, eu vou correndo lá na casa do profeta. Não, tinha tempos certo para ir visitar ou pedir alguma coisa ou conversar com o homem de Deus. E o marido disse, mas ué, o que você vai fazer lá? Não é sábado, não é lua nova, não é dia de festa? Como que vai? Não se preocupe, eu vou lá e já volto. Eu vou bem correndinho, não vou ficar lá, eu já volto. Não precisa se preocupar, tá tudo bem. Nem o marido sabia que a criança tinha morrido. Que ela disse, tá tudo bem? Resolveria ela falar para o marido que a criança morreu? Não. Resolveria falar para os empregados? Não. Ninguém acha que viu. Ninguém viu ela sair com a criança, ir lá no quarto do profeta e colocar lá. Mas Deus prepara todas as coisas porque Ele tem um plano para cada um de nós. Ele tinha um plano para aquela mulher. Ele tinha um plano. Deus tem um plano para cada criatura. E Ele determina. Quantas vezes acontecem coisas difíceis na nossa vida que na hora a gente fica pensando, mas por que aconteceu isso? Por que esse problema comigo? Por que essa dificuldade na minha vida? Por que essa falta disso, daquilo, aquele outro? Mas Deus está nos preparando para lá na frente nós olhar para aquilo, puxa, mas como foi bom, passei por aquilo, mas agora aqui está tudo resolvido, agora eu tenho a vitória, agora Deus preparou melhor para mim. É por isso que Deus faz essas coisas. É para mostrar que Ele é soberano, que Ele é Deus em toda situação, com falta ou sem falta, com dificuldade ou sem dificuldade, com tudo ou sem nada, Deus continua sendo Deus e Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer ouvir aquilo que nós vamos pedir, que nós vamos entregar para Ele. Porque não é só a gente estar aqui no culto ou só fazer uma boa ação, não. É o nosso interior, o nosso tudo para o Senhor, que tem que ser diferente. O nosso tudo para Deus. Então, quando ela disse isso para o marido não ficou questionando, nem brigando, nem dizendo, não, a senhora não vai. Não tem nada disso, agora não é hora de ir. Já era meio-dia, já está na hora do almoço, cadê o almoço? Nada. E a Bíblia não fala nada disso. Não teve querer que ela disse, eu estou indo, e ele deu a liberdade para ela, ela foi. E quando ela estava chegando, de longe o profeta viu e disse para o moço, escuta, lá vem vindo a sunamita, vai encontrar ela. E pergunte se está tudo bem com ela, se está tudo bem com o marido, se está tudo bem com o filho, se está tudo bem na casa. Pergunta.
E o Geazi foi e perguntou. E a mulher disse, tá tudo bem na minha casa, com meu marido, com meu filho, tá tudo bem. Geazi iria fazer alguma coisa por ela se ela dissesse, meu Deus do céu, não posso, nem sei como te contar que o meu filho morreu. O Geazi ia dar vida para o filho dela? Ia resolver o problema? Então isso é uma lição para nós. Nós não podemos estar contando o que vai dentro da nossa casa ou o que vai dentro da nossa alma para qualquer pessoa. Nós não podemos estar falando. Porque nós vamos e falamos para ela, e dela fica com formiga na língua, ela vai lá e diz, mas eu nem te conto, Marlene. A fulana lá me contou isso, aquilo, outro. Aí, a irmã Marlene também escutou, né? Não foi já, mas dali uns 2 dias ela conseguiu, encontrou as cajaques lá no côndor. Nem te conto, porque a Jaque me falou que a fulana me disse que a ciclana... E daí nós ficamos na boca do povo, todo mundo falando coisa. Aquilo que acontece na nossa vida, nós precisamos de ajuda, nós temos que perceber quem é o homem de Deus, qual é a mulher de Deus que pode nos ajudar. Para quem nós podemos conversar? E quantas vezes nós precisamos, como disse a irmã, disse, ai que gostoso esse abraço. Às vezes só um abraço já resolve. Às vezes só o chegar na casa da pessoa e cumprimentar, abraçou, tomou um gole d'água, puxa, espaireceu aquele problema que estava passando. Mas a gente precisa saber com quem a gente vai abrir o nosso coração. Então não adiantava. A Sunamita abriu o coração com o Geazi, ele não ia resolver nada. Não foi ele que prometeu o filho para ela? Não ia resolver. Ela disse, vai tudo bem. E o Geazi veio de volta correndo e disse, meu senhor, ela disse que está tudo bem, não tem nada. E Eliseu ficou esperando, porque ela veio caminhando, veio com a jumenta dela, com o empregado, veio. Quando ela chegou, a Bíblia diz que ela se ajoelhou, se prostrou aos pés do profeta, e o Geazi já foi correndo lá, querer tirar ela de lá. E o profeta disse, não, pode deixar ela, porque ela está com a alma angustiada. O coração dela está partido, mas Deus não me disse por quê. Eu não sei por quê, deixa ela. E ela ficou ali ajoelhada e disse, homem de Deus, porventura, eu te pedi um filho? Cheguei para você e disse, eu preciso de um filho, eu quero um filho, peça para Deus me dar um filho? Olha que eu disse bem para o Senhor, não minta para tua serva. Aí o homem de Deus ergueu a mulher, né? E disse para o Geazi, pegue o meu bordão, meu cajado, né? E vá lá na casa, lá no quarto, e coloque em cima do menino. Mas vá correndo. Se alguém parar você, não cumprimente, não pare de conversar. Não é para estar fuxicando com ninguém. Não converse com ninguém. Ó, pernas para que te quero. Vai correndo lá. E o Geazi foi, colocou o bordão, ficou esperando, nada. Voltou para trás. E disse para o profeta, ó, eu fiz o que você mandou, mas não aconteceu nada. Porque eu disse que o poder de Deus, a unção de Deus não estava naquele bordão. Como não está na cadeira que nós sentamos. Quando nós entregamos, vamos consagrar essas cadeiras para a casa do Senhor, elas estão consagradas. Mas ela em si, posso pegar, eu vou pegar nessa cadeira porque eu vou receber a cura quando eu pegar nessa cadeira. Eu vou pegar na blusa dela porque eu vou ser curada por causa da blusa dela. Às vezes acontece, Deus faz às vezes alguma coisa. Os lenços do apóstolo Paulo eram enviados para as pessoas, colocados em cima das pessoas e as pessoas eram curadas. A sombra de Pedro passava pelos enfermos que eram postos em fila e a sombra curava. Em algumas ocasiões, algumas vezes que Deus faz isso para
confirmar o seu poder, porque a pessoa não podia estar lá, né? Não podia estar em todos, mas necessariamente não é o objeto que vai ter a unção de Deus, mas sim as pessoas. E essa unção que Deus dá para as pessoas é para serem usadas agora, enquanto nós estamos aqui no trabalho do Senhor. Por isso que nós precisamos buscar essa unção, para nós termos, para quando alguém precisar, Deus usar cada uma de nós para aquilo que Ele precisa. Então, qual foi o resultado de tudo isso? O Geazi não podia fazer nada, porque só quem podia, quem tinha acesso direto com Deus era o profeta. Hoje nós mesmos, cada uma de nós, tem acesso a Deus, podemos nós mesmos pedir o que nós queremos, que o Senhor vai nos ouvir, porque Jesus morreu na cruz do Calvário e essa separação do homem com Deus foi rasgado esse véu. Então hoje é mais fácil, né? Mas naqueles dias era o profeta. E o profeta foi, e quando chegou na casa, a Bíblia diz que ele começou a andar pelo quarto e deitou-se sobre o menino, até que o menino espirrou 7 vezes e voltou à vida, e ele entregou para a mãe novamente. Então o que nós aprendemos com isso? Primeira coisa, essa sunamita fez, ela foi hospitaleira, ela foi doadora, né? Alguém pediu para ela para passar naquela casa, entrar naquela casa, ela mesma convidou. E era uma casa que pessoas passavam, provavelmente, vamos dizer assim, era na estrada grande, né? Quem passava viajante era uma casa que podia alguém bater e pedir pouso, pedir alimentação, como se fosse uma pousada, uma pensão, né? Mas ela convidou aquele homem de Deus. Entra na minha casa e serviu pão para ele e fez o quartinho para ele. Ela foi uma doadora. Ela foi uma hospitaleira, que às vezes nós não gostamos muito, né? Não queremos muito fazer. E de novo, vem aqui na minha casa, né? Às vezes nós fazemos assim, mas muitas vezes são anjos que Deus mandou para nós e depois ele vai dizer assim, quantas vezes te pedi água, você não me deu? Quantas vezes te pedi pão, você não me deu? E quando é que foi que você pediu? Quando mandou alguém para nós, e nós dissemos, vai embora porque eu não tenho, ou não queremos dar. Nós sempre temos alguma coisinha que podemos dar, né? A gente sempre tem, difícil a gente não ter nada. Acontece também. Aconteceu quantas vezes, e daí a gente entra no quarto, fecha a porta e daqui a pouco alguém bate e vem com alguma coisa, né? Que Deus manda outro trazer para a gente. Então, uma lição para nós. Doar para os outros, hospedar pessoas que precisam. A segunda coisa que nós aprendemos com ela é perceber quem é de verdade um servo de Deus, quem é homem de Deus. Perceber, porque está sim de aproveitadores, né? Está sim de falsos profetas, está sim de falsos pastores. Então nós precisamos saber quem, nós precisamos ter conhecimento, precisamos analisar se de verdade é um homem de Deus, para nós poder, na hora da necessidade, pedir conselho. Né? Porque senão acontece, quando não é um homem de Deus mesmo, um casal que certa vez chegou para um pastor, porque estavam passando por uma crise conjugal, não se acertavam mais. Quando chegaram lá pedir ajuda para o pastor, o que o pastor falou para eles? Vocês são novos, separem mesmo. E era um homem de Deus, então, para dizer para o casal, vocês são novos, se separem mesmo? Então, por isso a gente precisa analisar, né? A gente precisa ser crente também, sincero, fazer a nossa parte, para quando a gente precisar de ajuda, saber para quem a gente vai precisar. Outra lição que nós aprendemos com essa mulher, não ficar abrindo o coração para quem não merece aquilo que nós temos necessidade. Para quem nós podemos abrir o coração é diretamente para o nosso pai lá no nosso quartinho. Mas se nós sentirmos a necessidade de pedir que alguém nos ajude, porque uns aos outros podemos nos ajudar, e às vezes, né, precisamos da ajuda de alguém, às vezes nós não recebemos esclarecimento do que fazer, precisamos de ajuda. Então vamos analisar qual é a pessoa que nós vamos precisar de ajuda.
né? Não é a vizinha da frente, nem do lado, nem, né, do sul, às vezes não adianta. Então, é as lições que nós precisamos aprender. E uma lição muito importante é de entrarmos para o nosso quarto e conversarmos com o Papai do Céu. Ele está pronto em todas as dificuldades, porque são tantas lutas que aqui nós temos enfrentado. E tantas, né, irmã Martinha? São tantas. E é só o Senhor que pode nos ajudar. Amém? Amém. Que o Espírito Santo possa clarear a mente, você possa ter, quando ouviu, você, puxa, mas eu podia fazer assim, tal coisa assim, né? Vem na nossa mente, é a Deus abrindo a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos o que Ele quer de nós. Vamos ficar de pé e vamos orar. Para entregarmos esses momentos, desse encontro com Deus, que de verdade seja um encontro que você possa voltar fortalecida para o teu lar nesta tarde. Levante as mãos para o céu e vamos orar. Pai Celeste, nós te louvamos porque podemos nesta tarde meditar na tua palavra. Oh, aleluia, Jesus. Que a tua palavra possa falar bem claro no coração das tuas servas. Que cada uma que está aqui nessa tarde possa sair fortalecida e abençoada para a glória de Jesus. Se houver algum problema na sua vida, Senhor, toma nas tuas mãos para dar a solução. Se há uma enfermidade que até hoje não recebeu a libertação, que nesta tarde a cura divina possa penetrar desde o alto da cabeça até a planta dos pés de cada uma das tuas servas, que precisa desta bênção gloriosa, aleluia, e faz a tua obra em nome de Jesus, o nosso Salvador. Nós entregamos esses momentos gloriosos na tua presença para a glória do Senhor. Amém, Jesus? Amém. Graças a Deus. Agora vamos fazer uma brincadeirinha. Depois a gente vai participar do lanchinho e vamos alegre para casa. Porque está cheia de menina aqui para nós fazer a brincadeira, né? Então vamos fazer. Nós fizemos na anterior, para elas terem um jeitinho. Então agora nós vamos fazer de novo. Primeiro eu vou fazer com ela, daí de duas em duas. Escolha o par que você vai fazer. Porque deu bem certinho. Dá bem certinho, né, pessoal? Então vamos lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Além do Jordão, que alegria será. Gostaram da brincadeirinha? Então vamos lá. Cada uma pega o seu par. Isso aí, vamos lá. E aí? Vai ter que vir um pouquinho mais pra frente, vó. Eu vou. Então vai. Então vamos lá. Pra nós pegar todo mundo. Então vai pegar todos nós cantando. E vamos ver, não tem nada de perdedor aí. Nem de mão de livro. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Além do Jordão, que alegria será. Troca e declara agora. Mais ou menos acredita. A gente vai aprender. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que belo será. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá.
havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. 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 Palmas, legal! Olha o que tá bom, viu só como é bom? Agora que eu lembro, eu parei se ela vai fazer aquele final lá de trocar braço. Quando nós, quando a gente tá, né? Sempre muda. Né? As coisas a gente aprende mais rapidinho. Eu gosto muito. Mas eu vou já Vou dar para vocês uma lembrancinha que ela fez na reunião anterior, né? Quem ela disse que algumas já tem. Você já tem? Você já tem? Você já tem? Vai dar pra Posso Coloca dar? na geladeira. Coloca, dá para. Coloca na geladeira de novo lá. Na verdade, esse aí é do tema da pregação passada, né? Pois é que aquele dia tava meio de chuvisca, não. Nós só As meninas não vieram, né? 4. Então é isso, meninas. Ficou gravado aí? Ficou, nós saboreávamos. Então amanhã ela vai aparecer um furacãozinho. E já vou pra lá, pra cá, pra lá. Não, mas é tem que acompanhar a música, né? A avó que vai jogando nós, né? Outra vez a gente vai estar mais esperta, né? Mas a outra vez vai ser outra daí. Cada vez é uma. Cada vez é uma. Essa é a outra, se acostumar com aquela, já não é mais. Quando aprendeu aquela, tem que ter outra, né? Pois é, agora vamos para essa outra brincadeira agora. Agora vamos para degustação. Agora vamos para a brincadeira da degustação. Isso. Quem não veio, na próxima tem a oportunidade de estar presente juntamente conosco. Para quem acompanha o canal da Igreja O Senhor a Paz, aí. Vem que a festa é nossa. Então. Nos encontrarmos além do. Pegar a musiquinha de volta. Vídeo vai me pesado. Nem que a avó jogue nós para um lado e para o outro, né? Nós vamos indo, até nós aprender bem. Ela tem que fazer o do Glória, aleluia, né, de volta. Tem que chacoalhar os pezinhos. E vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. Um abraço a todos e continue conosco. Até mais. Tchau, pessoal.